vamos abordar o assunto sobre o voto feminino. O Brasil foi um dos primeiros países a permitirem o voto feminino. Diversos deles apenas o permitiram as mulheres alistadas ao exército, e até hoje há países em que os homens só podem votar se estiverem alistados. Há também exemplos de países em que os homens são obrigatoriamente alistados ao exército, em idade inferior àquela que poderão escolher seus líderes. Diferentemente do que podíamos imaginar, foram as mulheres que obtiveram com mais facilidade em obter os seus direitos. No Brasil, só tinha direito ao voto aquele que tinha o dever de ir à guerra. No mundo ocidental, esse direito era vinculado com o alistamento no exército. Era um consenso daqueles tempos que, se você tivesse o dever de ir à guerra para poder proteger o seu país, deveria também ter o direito de escolher quem seria seu líder. Os poderes estavam vinculados com as responsabilidades, e homens e mulheres tinham diferentes direitos por terem diferentes deveres. Na época, muitas mulheres se manifestaram contra o voto, por medo de serem obrigadas a servirem o exército. Essa ideia foi derrubada, e a luta pelo voto começou a ter apoio da maioria feminina. A luta pelo voto feminino partiu de um homem, Aristides César Spinola Zama, mais conhecido como César Zama. Foi um médico, político e escritor brasileiro. Exerceu o mandato de deputado federal constituinte pela Bahia, em 1891. Na sessão 30 de setembro de 1890, durante a elaboração da primeira Constituição Republicana, Zama defendeu o sufrágio universal, a fim de que as mulheres pudessem participar efetivamente da vida política no país. No ano seguinte, Almeida Nogueira seguiu Zama e também defendeu a participação das mulheres como eleitoras. Os republicanos que lutaram pelo voto feminino eram o que hoje chamamos de direita. O signatário, Lopes Trovão, do Manifesto Republicano, ao se discutir a Declaração de Deveres, defendeu com afinco a causa da oficialidade do voto feminino. Em 1891, no primeiro dia do ano, 31 constituintes assinaram uma emenda ao projeto de Constituição, de autoria de Saldanha Marinho, também signatário do Manifesto Republicano, conferindo ao voto a mulher brasileira. A pressão contrária foi tão grande que Epitácio Pessoa, que havia subscrito a emenda, 10 dias depois retirou seu apoio, e o Brasil deixou de ser o primeiro país do mundo a conceder o direito do voto à mulher. Em 1893, a Nova Zelândia venceu a corrida. Novas tentativas na forma de emendas surgiram em 1917, 1920 e 1921, vindas de diversos autores. Em 1927, o presidente Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista, manifestou-se a favor do voto às mulheres. Em 25 de outubro do mesmo ano, o Rio Grande do Norte aprovou a Lei 660 e foi o primeiro estado brasileiro a conceder o voto à mulher, através de um projeto do deputado Juvenal Lamartine de Faria. A primeira mulher a conquistar esse direito no Brasil, em 1928, foi a professora Celina Guimarães Viana. Solicitou o alistamento eleitoral e tornou-se a primeira eleitora da América do Sul. A catedrática Júlia Alves Barbosa já havia requerido a inclusão do alistamento eleitoral, um dia antes de Celina. Entretanto, seu deferimento acabou sendo aprovado depois. Celina foi casada com Eliseu Oliveira Viana, que foi fundamental para essa conquista. Então Celina declarou: "Eu não fiz nada, foi tudo obra do meu marido, que empolgou-se na campanha de participação da mulher na política brasileira, e para ser coerente, começou com a dele levando meu nome no roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros, os jornais exaltando a minha atitude. O livro de João Batista Cascudo Rodrigues, A Mulher Brasileira, Direitos Políticos e Civis, colocou-me nas alturas. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso e devo exclusivamente ao meu marido." Seguindo o exemplo de Celina, outras 15 mulheres se inscreveram e votaram nesta eleição. Mas no mesmo ano, em 1928, o voto foi anulado.
para as leis passarem por regulamentação, cuja lei ainda era um objeto de discussão no Senado, considerando-os inapuráveis. Assinado por Getúlio Vargas, que fez o decreto número 21076, de 24 de fevereiro de 1932, com a elaboração do primeiro Código Eleitoral do Brasil, e determinou profundas alterações no direito eleitoral vigente, introduzindo a representação proporcional em 2 turnos, também classicista, voto obrigatório, secreto e universal, incluindo as mulheres. Com isto, nas eleições legislativas de 1933, as brasileiras puderam votar e também serem votadas pela primeira vez. Nestas eleições também foi escolhida a primeira deputada federal do país, médica, escritora e pedagoga, a paulista Carlota de Queiroz. Nunca fui, nem sou feminista. Entendo-se por feminismo as mulheres que pediam o direito de votar e falavam em reivindicações. Incorporada à Constituição de 1934, o voto feminino era estendido às mulheres solteiras e viúvas, que exerciam trabalhos remunerados. Já as mulheres casadas deviam ser autorizadas pelos maridos para votar. No ano seguinte, o Código Eleitoral de 1935 passou a ser obrigatório o voto das mulheres que tinham atividades remuneradas. Para aquelas que não recebiam salário, contudo, o voto era considerado facultativo. Esta situação seria modificada com o Código Eleitoral em 1965, que igualou o voto feminino ao masculino. O voto feminino no resto do mundo. Nos Estados Unidos, foi o Partido Republicano, direita conservadora, o primeiro grande partido a defender o sufrágio feminino. Na Inglaterra, o famoso liberal John Stuart Mill apresentou em 1866 uma emenda que dava o direito ao voto à mulher inglesa, mas foi derrotado. Na Nova Zelândia, o primeiro país do movimento sufragista a permitir o voto feminino, a conquista deu graças à Women's Christian Temperance Union, que tinha como liderança religiosa Kate Shepherd. Diferentemente do Brasil e dos Estados Unidos, em Portugal, os republicanos se opuseram ao voto feminino, pois a ideologia republicana portuguesa estava vinculada com o antimachismo, anticlericalismo e a mulher naquele contexto era considerada extremamente religiosa, reacionária e machista. É isso mesmo que você escutou. Em Portugal, quem era contra o sufrágio feminino usava como argumento justamente o que o feminismo usa hoje contra seus opositores. Atentam-se a esse trecho, do Diário do Senado de 24 de junho de 1912. No dia em que este assunto foi discutido na comissão, eu tinha passado pela igreja de Santa Mamed, donde vi sair centenas de senhoras que ali tinham ido entreter seus ócios e ilustrar o espírito na prática do mês de Maria. O voto concedido às mulheres nessas condições, vivendo sob influência do clericalismo, seria o predomínio dos padres, dos sacristães, numa palavra, dos reacionários. Então é isso. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e em breve estaremos postando mais vídeos. Tchau, tchau, obrigada! E não se esqueçam, visitem as nossas redes sociais.